Terceira parte do Resumão do Esporte já no ar e agora para mostrar um convidado que está começando, na verdade, o seu processo de trabalho como um treinador de futebol brasileiro, é o Humberto Simão, que falou um pouquinho das dificuldades de enfrentar esse novo desafio. E como já tinha anunciado, o Humberto Simão aqui para falar um pouquinho da carreira que ele está tentando, está buscando se encaminhar. E você já viu que é bem difícil, né, Humberto? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar o friburguense pela classificação. Confesso que eu não sabia. Eu cheguei dos Estados Unidos quarta-feira, então eu estava por fora. E na faculdade a gente estuda bastante futebol, a gente vê bastante sobre o futebol. E o que a gente mais ouve é a dificuldade mesmo, né? Ninguém fala pra gente que é fácil, mas é o que eu gosto, é o que me dá prazer de fazer, de trabalhar com isso, e espero que dê tudo certo. Espero que essa conversa que a gente teve aqui com o Gerson também, um grande treinador já experiente, tenha te dado, servido de lição em algumas coisas também, pode tirar alguns pontos positivos. Então, vamos conversar a nossa conversa realmente. Primeiro, perguntando a você, como surgiu essa ideia na sua cabeça, como você quis, assim, se dedicar a essa carreira de treinador e, primeiramente, quantos anos você está? Porque tem cara de estar novinho ainda, já para estar numa carreira, assim, que já está começando a dar certo. Pois é. Eu tenho 24 anos, sou daqui de Friburgo, mas fui fazer faculdade em Viçosa. Federal de Viçosa, que tem a área do futebol lá é forte. Foi até um dos motivos que eu fui para lá, porque eu sempre gostei de futebol, sempre fui apaixonado. E desde sempre que eu estou na faculdade, era aquilo que eu queria. Fazia a faculdade, mas frequentava o grupo de estudo, sempre lá no cantinho, ouvindo os que estavam há mais tempo lá. E sempre estudando o futebol, comecei a ver o futebol de uma maneira diferente. Tática mesmo. Não só como o torcedor vê, apaixonado, mas com certeza a gente também não perde esse lado do torcedor. Futebol às vezes é muito mais paixão do que razão. Exatamente. A gente fala muito isso aqui. E surgiu a oportunidade de trabalhar num time de Viçosa mesmo. Eu aceitei no Mirim, foi meu primeiro trabalho. Cheguei lá perdido, mas foi levando. Se eu tenho cara de novo agora, imagina em 2010. Cheguei, né, botei a cara mesmo e deu muito certo. Passei a categoria, meus jogadores foram para o infantil, eles quiseram que eu acompanhasse eles e no infantil tivemos a oportunidade de disputar o Campeonato Mineiro, onde foi uma experiência fantástica. Fantástica de ver a dificuldade que é realmente o futebol, a complexidade que é o futebol, ainda mais em times pequenos, trabalhar com um orçamento reduzidíssimo, viajar, sair de madrugada, viajar 5 horas, chegar, dar o lanche para os meninos, jogar, almoçar e voltar, porque não tinha condição de ficar em hotel. E o prazer também de jogar contra Cruzeiro, contra América, né, dá uma experiência muito boa, de estar ali realmente envolvido, você tomar a decisão, você ter que se virar. Eu acho que isso foi um crescimento muito importante, muito grande para mim. Problemas que a gente relata aqui, né, que os clubes de menor expressão aí, que não tem tanta divulgação na mídia grande, na grande mídia aí, na televisão, passam, né, e agora o Humberto pode falar com muita certeza do que acontece realmente nos times pequenos aí pelo Brasil. E a gente pode parar a pensar, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, os grandes centros, imagina o que é que não acontece, né, Iago, nos centros que são mais isolados realmente do Brasil, que não tem aí o apelo midiático que esses grandes centros que os clubes menores, né? A gente já fala aqui do pessoal do friburguense, do Gerson, mas tem até clubes menores de categorias também abaixo, né? Agora, Humberto, até cheguei a estudar um pouco com você lá no Anchieta e vi que você também praticava o futebol, o futsal e tudo mais. Qual que é a maior diferença de comandar e ser comandado também? Existe essa diferença? Com certeza, é completamente diferente, porque até o que o Gerson falou agora há pouco, você tem que sentir todos os jogadores.
Você tem que saber lidar com cada jogador. Tem um jogador que você pode gritar com ele. A gestão do grupo deve ser o mais complicado. É o mais complicado. Você tem um jogador que, se você gritar com ele, ele reage positivamente. Outro jogador, se você gritar com ele, ele vai ficar nervoso e achando que você está querendo ofender ele e vai cair de rendimento. Tem jogador que precisa de carinho e tem jogador que precisa de empurrão. Exatamente. E isso que é o fantástico e é muito difícil. E quando você está lá dentro, você está sendo comandado. São funções completamente diferentes. Por isso que o jogador, para ele passar a ser treinador, eu acho que ele tem que viver muita coisa do lado de fora para ele ter condições mesmo. Obviamente que o jogador que se torna um bom treinador, se torna treinador, ele tem muita chance de fazer um trabalho excelente pela experiência, por ter vivido tudo ali, né? Por saber como passa a cabeça do jogador. Mas sem uma capacitação, sem um estudo, fica mais difícil. O que você acha que falta aqui no Brasil, então? A gente passa por um momento delicado no nosso futebol brasileiro, né? Com relação, a gente viu o que aconteceu agora na Copa do Mundo, nem quero mais falar sobre esse assunto, na verdade, sobre o que você acha que está faltando realmente aí para o Brasil tomar os rumos certos, né? Melhorar o calendário, melhorar o nosso futebol, fortalecer o nosso campeonato brasileiro, porque já há muito tempo que deixou de ser um dos principais campeonatos do mundo. Óbvio que a gente tem qualidade, uma das melhores, talvez uma das equipes, um dos países que tem mais qualidade no futebol ainda seja o brasileiro, mas a gente não consegue fortalecer o nosso campeonato como um todo. O que você, que ainda está começando, obviamente, nessa área, já consegue observar que precisa melhorar? O Brasil, sempre, os jogadores brasileiros sempre tiveram uma técnica diferenciada e continuam tendo, né? Eu vejo, é a minha opinião, continuam sendo melhores tecnicamente em relação à coordenação, à habilidade técnica com a bola. Só que o futebol não é só isso, né? E pelo Brasil sempre levar vantagem nesse ponto, foi deixando de lado a parte séria do futebol, né? Outros pontos, onde os europeus que não têm essa técnica, mas desenvolveram um pouco também, né? Desenvolveram, mas eles foram buscar outros meios de conseguir chegar ao alto nível, né? E tendo essa visão, né, mais tática do jogo, eles estão melhores, né, do que a gente. Mas eu acredito que está mudando. O Brasil está começando a ver o futebol diferente. Lentamente, mas eu acredito que está mudando, está melhorando. Mas o que falta é estrutura, é investimento, um trabalho sério dentro de campo. Não só na Liga principal, né, no Campeonato Brasileiro Série A, mas em todos os campeonatos, porque o que eu falei aqui, o Campeonato Brasileiro Série A tem grandes clubes, o Série B às vezes tem um grande campeonato também, só que a partir do C a gente vê o desleixo que a CBF, né, que as federações dão para os campeonatos aí para os clubes que precisam, que fazem o futebol brasileiro, né? Tanto que os clubes grandes vão nos clubes menores e catam sempre as joias, quem acha que realmente pode ser útil. Então a força do nosso futebol são nesses clubes de interior, nos clubes de menor expressão. Com certeza. É muito concentrado, né, nesses grandes times, mas o futebol é muito maior. 93% dos jogadores, 98%, se eu não me engano, eu não lembro do dado certo, estão em clubes pequenos, né, tentando ali, ganhando muito pouco, indo de ônibus, metrô, enfim. Enquanto em outros lugares tem uma qualidade, né, de treino, é muito difícil comparar, né, porque o Brasil ainda está em desenvolvimento. Na questão de educação também, muitas vezes o jogador tem que optar, tem que fazer, ou eu tenho essa chance de virar um jogador, ou eu vou estudar, né? Muitos clubes não se importam com essa parte educacional. Da formação do cidadão, né, da pessoa. Exatamente. E em relação à infraestrutura também, eu voltei dos Estados Unidos agora, na quarta-feira. Eu passei por uma cidade lá que ela tinha 3.000 habitantes.
Fiz um jogo lá. Conta um pouco, então, dessa experiência que você teve nos Estados Unidos, como te levaram para lá, qual a oportunidade como você conseguiu ir para lá? Sim. Só para concluir, Não, claro. essa cidade com 3 mil habitantes tinha um parque aberto para público com 8 campos de futebol. 2 de 11 contra 11, 2, 3, 7 contra 7, 8 contra 8, 2 ou 3 de 5 contra 5. Só isso você já fica 3 mil habitantes. Ter isso tudo. É muita coisa mesmo. Né? Enquanto aqui em Friburgo, nem um campinho de grama sintética. E todos os campos verdinhos, né, bem cuidados. Enfim, eu estava na universidade, em Viçosa, e recebi o convite, né, via a divulgação da empresa, Teta Brasil, que desenvolve esses trabalhos nos Estados Unidos, fazendo clínicas, né, a gente chama de camp, durante o verão americano. Nós vamos para lá, ficamos em média 2 meses e meio trabalhando lá. E como é que se dá esse processo? É seleção, você faz inscrição no site tetrabrasil.com.br, Brasil com Z. Você faz uma semana de curso excelente, e você, no final dessa semana, você apresenta um trabalho em inglês. Né? Você dá um treino ali, um tempo reduzido, e eles te avaliam o seu processo de toda semana e o seu treino, e você vai, ou não. Mas indo, você trabalha uma semana numa cidade diferente, é uma experiência fantástica, porque você conhece várias cidades diferentes, vários públicos diferentes. Numa semana você trabalha com garotos sub-10, na outra semana você trabalha com sub-16 de alto nível, na outra pessoas completamente iniciantes que nunca jogaram futebol na vida. E isso é muito rico, você vê que eles realmente estão se interessando. Não existe mais esse negócio do que nos Estados Unidos o futebol é esporte feminino. De jeito nenhum. Se eu não me engano, já é o 2º ou 3º esporte mais popular. Como você falou, uma cidade com 3 mil habitantes, tendo um monte de campo, mostra que eles primeiro pensam em fortalecer a base do futebol para depois crescer. Não é aqui no Brasil então, que resolve assim como as Olimpíadas. Vamos fazer uma Copa do Mundo, depois a gente pensa em resolver o futebol, vamos fazer umas Olimpíadas, depois a gente pensa em fortalecer os esportes. O princípio básico é isso, né? Vamos fortalecer o esporte que daqui a pouco a gente consegue os resultados. Exatamente. Lá o esporte é de extrema importância, todo mundo sabe. Todos querem ser o número 1, né? Querem vencer, então... Aqui a gente forma um jogador para colocar em time grande, né? Eu, depois, acabando o verão, fui convidado para trabalhar em um time específico. Qual foi esse time? Euro Futebol Clube, de outra região, para trabalhar na temporada de outono, né? Lá as temporadas são das estações. E lá eu comecei a estudar o objetivo dos clubes, e eu fiquei surpreso, porque o objetivo deles é formar o jogador e colocar na high school, no ensino médio. Formar o jogador e colocar numa boa universidade. Porque, se eu não me engano, para o jogador americano ser profissional, ele tem que jogar universitariamente 2 anos. Isso que eu ia perguntar, lá já tem campeonato universitário de futebol, de soccer também? Tem, e é muito grande. Muito grande também, muito porque grande. Lá esses campeonatos universitários já envolvem uma rivalidade, né, muito grande, então deve pegar fogo. Pega fogo. Eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura de uma universidade, e eu fiquei assim, de queixo caído com a estrutura. Conheci brasileiros que jogam lá, que têm bolsa para jogar lá, que jogaram para 25 mil pessoas na universidade. Muita gente, né? Coisa que aqui no nosso campeonato a gente já não tem visto. Exatamente. Os times de profissionais americanos estão lotando no estádio todos os jogos. Todos os jogos, a média deles de público, eu acho que já chega aos 35 mil. Né? Então, está mudando. E aqui no Brasil... está mudando também lentamente, mas precisa realmente ser visto como um trabalho sério, né? Tanto dentro como fora. Com certeza. As pessoas precisam... Não tenho experiência nessa parte extra-campo, mas do que eu leio, do que eu vejo, acho que ainda tem, de certa forma, amadorismo. Falta
fundamento, falta estudo, né? E isso hoje em dia no futebol é essencial. Não só no futebol, né? Claro. Onde a concorrência é grande, você tem que se capacitar. Tem que se capacitar, é verdade. Eu vejo essa falta ainda. Tá certo. Iago, última perguntinha então para o Humberto, para a gente liberar ele aqui. Você vai ficar aqui rapidinho, vai ficar mais tempo aqui no Brasil, aqui em Friburgo, para a gente marcar outras visitas com mais tempo, mais calma. Puxar a orelha do Fernando Monteiro, que eu chamo ele de Monteiro, mas de brincadeira. Fernando Moreira, que esqueceu de falar comigo que você vinha aqui hoje. E foi tudo meio corrido, mas eu quero que você volte aqui com mais tempo, com mais tranquilidade também. Não, com certeza, agradeço o convite. Fico aqui até domingo. Eu fui convidado para trabalhar com futsal lá durante o inverno, porque não tem soccer, né? Não tem futebol por causa da neve. Mas acredito que não vai dar, eu estou em processo de finalização do meu TCC, preciso acabar com isso. Acabar com a universidade, com a Lagral logo, para ficar livre. Mas eu acredito que eu vou voltar aqui a Friburgo, gosto bastante daqui, sou apaixonado com a cidade, meus irmãos moram aqui ainda, meus amigos. E sempre que eu vier, eu posso vir, com certeza será um prazer para a gente bater esse papo legal aqui. Tá certo. Iago, vai lá então, última perguntinha. Você participou desse evento, desse curso aí nos Estados Unidos, e eu até lembro que há pouco tempo atrás, alguns treinadores do Brasil que tentaram se especializar, realmente conhecer um pouco mais a profissão, eles tiveram que sair do Brasil para fazer alguns cursos de especificação. Você que já está aí trabalhando como treinador desde 2010, né, que você falou. Você já viu algum curso parecido com esse, alguma coisa parecida com esse aqui no Brasil? Chegou a, de repente, participar também? Sim. Na Universidade Federal de Viçosa tem a pós-graduação lá, que é muito rica, tem profissionais extremamente capacitados. Vem gente do Brasil inteiro para lá, gente de todos os estados. Acho que, se eu não me engano, só faltam 2 estados para receber pessoas de 2 estados lá. O resto de estados já foram trazendo pessoas do mais alto gabarito para cá. Tivemos o José Guilherme, de Portugal. José Guilherme, que foi o fundador, o escritor, né, que mentalizou a periodização tática, que hoje está em alta no futebol europeu, foi lá dar uma palestra, dar um curso. Se eu não me engano, foi o José Guilherme mesmo, o Frade também. E tem a Universidade do Futebol, o site, que quem gosta de futebol lá são pessoas extremamente capacitadas também. Tem os cursos, sim, mas o que eu conheço aqui, mais específico, é a pós-graduação lá em Viçosa e os cursos da CBF também, né? Gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Gostaria também de convidar todos os interessados que fazem educação física ou às vezes tem interesse, mas não conhece esse Teta Brasil, né? Que dá uma oportunidade muito grande. Exatamente, é uma experiência incrível. www.tetabrasil.com.br. Procure saber. O que eu posso falar é que vai ser uma das melhores experiências da vida, né? Tanto dentro de campo como fora de campo. Os Estados Unidos é um país incrível e com certeza um enriquecimento profissional, um inglês, né, muito grande. Último intervalo aqui no Resumão do Esporte, a gente já volta para falar da rodada do Brasileirão.